Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês aqui nessa noite. É uma honra para mim, ao mesmo tempo uma grande alegria e mais ainda uma grande responsabilidade, né? Porque a chapa está só esquentando. Meu Deus do céu, hein? Eita glória, né? Sério, irmãos, eu imagino como que vai estar a atmosfera aqui domingo. Meu Deus do céu, né? A coisa está começando a mover, a tomar forma. Por isso eu digo para você, não deixe de vir não, porque cada dia tem uma porção nova, uma porção única para aquele dia, né? A palavra que nós já ouvimos aqui foi tremenda, foi poderosa, né? Até falei, pastor, eu quero ir no culto das 5, eu quero ouvir a palavra também, porque eu sei que tenho para receber e Deus vai revelar muitas coisas. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu tenho uma alegria muito grande de acompanhar essa igreja e de ver as coisas lindas que Deus está fazendo nesta igreja. E através dessa igreja, né? Principalmente através aí da vida do pastor Edson, da pastora Thalita, são amigos do coração, né? É aquele tipo de amigo que a gente pode ficar sem se ver uns 4, 5 anos, mas quando a gente chega, 5 minutos, parece que a gente já esteve junto o resto da vida toda, né? Então são pessoas que nos abençoam, são pessoas generosas, abençoadoras, né? Olha, vocês têm assim um casal de pastores segundo o coração de Deus, né? Como Jeremias falou, olha, Deus diz através da boca de Jeremias, eu vou dar pastores a vocês segundo o meu coração. E vocês podem ter certeza, queridos, vocês têm pastores aqui segundo o coração de Deus, de Deus. E como essa igreja tem florescido, crescido, é algo extraordinário. Talvez você que faz parte aqui, a sua sensação é como pai, né? O seu filho vai crescendo do seu lado e você muitas vezes não percebe, né? Aí vem alguém de fora, um parente, um amigo, aí olha para o menino e fala, rapaz, como que esse menino cresceu? Você fala, mas como? Parece que não, mas cresceu, né? Então, de repente, você que está aqui, a coisa está crescendo e, de repente, você não está tomando não está tendo essa percepção, mas está crescendo, irmãos, sabe? E eu acredito que vocês não só têm para receber, mas logo, logo vocês vão estar também ensinando e compartilhando, já estão ensinando e compartilhando, mas eu creio que isso vai ser uma dimensão muito maior, né? Então, continua nessa pegada, continua aí, né, nessa direção, porque isso é só o começo, né? Você vai falar, rapaz, esse negócio está bom. Eu falo para você, vai melhorar em nome de Jesus, amém? Então, o seu pequeno grupo pode melhorar, a sua rede pode melhorar, o seu setor pode melhorar e vai melhorar para a glória e para a honra do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Romanos 4, a partir do 13. Porque não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, esvazia-se a fé e anula-se a promessa. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Por essa razão, a promessa procede da fé, para que seja, segundo a graça,
a fim de que a promessa seja confirmada a toda a descendência, não somente aos que são da lei, mas também aos que são da fé que Abraão teve. Ele, pai de todos nós, como está escrito, eu te constituí pai de muitas nações, perante aquele no qual ele creu, a saber, nosso Deus, que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Abraão, ao contrário do que se poderia esperar, creu com esperança, para que se tornasse pai de muitas nações. Conforme o que lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, considerou que o seu corpo já não tinha vitalidade, pois já contava 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha vida. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente certo de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Mas não é só por causa dele que está escrito que isso lhe foi atribuído, mas também por nossa causa, a quem a justiça será atribuída. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Aleluia, glória a Deus. Pai amado, querido Deus, é a Tua palavra, viva, poderosa e eficaz. Fala conosco, Senhor. Usa a minha vida, me esconda atrás da cruz de Cristo, apesar de mim, glorifica o Teu nome na minha vida nesta noite, Pai. Há algo do Teu coração para o nosso coração. Espírito Santo, queremos declarar nessa noite, somos terra fértil. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Querido, nessa semana, nós vamos estar conversando, a partir de hoje até no próximo domingo, sobre esse tema, fé para conquistar, né? E hoje e amanhã eu gostaria de conversar com você sobre que tipo de fé que nós precisamos ter para conquistar. Porque fé, todo mundo tem fé, amém? Todo mundo tem fé em alguma coisa, todo mundo acredita em alguma coisa, mas qual é o tipo de fé que vai catalisar a ação de Deus no nosso meio? Qual é o tipo de fé que vai levar a gente a alcançar os objetivos de Deus para a nossa vida? Aquilo que Deus quer realizar em nós, por nós e através de nós e em nosso tempo. Qual é o tipo de fé? Eu quero falar com você hoje e amanhã sobre 2 tipos de fé. Uma dessas fé nós aprendemos com Abraão, que é uma fé que crê contra a esperança. Diga assim, para eu conquistar, eu preciso ter uma fé que crê contra a esperança. Meu amado, minha amada, deixa eu dizer algo para você. No exercício do seu ministério, na sua vivência diária, em tudo aquilo que Deus tem para fazer, através da sua vida, você vai precisar muito mais do que esperança para concluir isso, para alcançar isso, para conquistar isso. Você vai precisar de uma fé que crê contra a esperança. Há dias, querido, que você vai ter que continuar lutando, perseverando, avançando, se posicionando, mesmo quando as suas esperanças tiverem morrido. Já viu aquele ditado que diz que a última que morre é a esperança? E muitas vezes a nossa esperança morre. E se nós operarmos só no nível da esperança, querido, tudo aquilo que Deus tem para nós também pode ser interrompido
porque você está se movendo apenas na questão da esperança. É com Abraão que nós vamos aprender que para conquistar é preciso ter uma fé que crê contra a esperança. É isso que o versículo número 18 ele vai dizer. Ele diz: Abraão contra a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Parece um negócio contraditório nesse texto, não é verdade? Fala assim, peraí. A Bíblia está dizendo que Abraão, contra toda esperança, em esperança, o quê? Creu. Que negócio que é isso? Está dizendo que contra a esperança, mas em esperança, creu. O que Paulo está querendo dizer aqui? O contexto que Paulo está trabalhando aqui é a justificação pela fé. Né? Paulo está escrevendo e está combatendo, né, um ensinamento judaico que dizia que a justificação era pela guarda da lei, pelas cerimônias da lei. Paulo está dizendo não. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, mediante a graça de Deus. E aí Paulo usa o exemplo de Abraão, para dizer como Abraão foi justificado não pelo que ele fez, mas pela maneira em que ele creu e descansou nessa fidelidade de Deus. E eu gostaria de pensar com você sobre essa fé de Abraão que creu contra a esperança. Porque muitas vezes para nós, fé e esperança é a mesma coisa. Né? Muitas vezes nós até pensamos assim, olha, eu creio porque eu tenho esperança. Então, porque eu tenho esperança, então o quê? Eu creio. Mas no reino de Deus, irmãos, não é assim. É isso que Paulo está tentando ensinar para nós. Quando Paulo diz que Abraão creu contra a esperança, ele está usando como contexto o nascimento de Isaac. Você conhece a história de Abraão, a primeira vez que Deus aparece a Abraão é lá em Gênesis capítulo 12. Abraão tem 75 anos. Deus faz uma promessa a Abraão: sai do meio do teu povo, da tua parentela, da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei, e de ti farei o quê? Uma grande nação. Só que tem um detalhe, irmãos. Deus libera uma promessa sobre Abraão, mas as condições não eram favoráveis. Abraão já tem 75 anos. De contrapartida, a esposa é estéril. Humanamente falando, já é um negócio complicado de acontecer, não é? Uma coisa é você olhar para um menino de 12, 13 anos e falar, você vai ser uma grande nação, né? Você vai casar, vai ter muitos filhos, vai ser... Agora o Abraão já tem 75 anos. A esposa é estéril e Deus faz a promessa. Abraão creu nessa promessa. E ele parte. No percurso você vai acompanhando a história, Deus aparece a Abraão mais uma vez, lá em Gênesis 13, reforça a promessa, você será uma grande nação, você vai ser pai de uma multidão. Se as pessoas conseguirem contar a areia da terra, vão conseguir contar a sua geração. Meu Deus do céu. Só que lembra, ainda tem um detalhe. Abraão tem 75 anos, aqui já está com um pouco mais. Sara continua o quê? Estéril. Humanamente pensando, pode dizer assim, não, mas tem uma esperança aí, não é verdade? Porque Deus precisa agir apenas o quê? Em Sara, porque com 75 Abraão ainda vai dar conta de, né? Dá um jeito, ele vai resolver a parada. Né? 75 anos, vai saber como que era em 70, né? De repente chegou lá forte, firme, né? Vai dar conta, tinha uma esperança. Esperança. Mas a esperança é a última aqui que morre. Avança mais um pouco.
Deus aparece lá em Gênesis capítulo 15, ali Abraão já está com 85 anos, reforça a promessa, você vai ser pai de uma grande nação, o negócio, vai sair reis de você. E Abraão está ali, 85 anos, Sara continua o quê? Estéril. Mas Deus prometeu. Ainda havia uma esperancinha, 85, mas não, quem sabe, né? Caleb com 80 anos falou assim, olha, eu sou o mesmo de 40 anos atrás. Então quem sabe com Abraão não seria a mesma coisa. Passa-se o tempo. Com 99 anos, 85 para 99, irmãos. Deus aparece de novo. 99. A coisa já está o quê? A esperança está... Já morreu. Para alguns, não. Já morreu a esperança. Deus faz a promessa de novo. Sua esposa vai ter um filho. 99 anos, irmãos. A vitalidade de Abraão já não é mais a mesma. Mas Deus promete, você vai ter um filho. Sara, quando os anjos falam, ela até dá uma risadinha, Vai sair coelho desse mato de novo. 99 anos, faz a circuncisão. E quando 100 anos, toda possibilidade humana havia se esvaído. Quando não havia mais condições humanas nenhuma, nasce Isaac, o filho da promessa. Agora, sabe uma coisa que você para pensar e você vai perceber em tudo isso? Abraão continuou crendo, mesmo quando não havia mais possibilidade alguma. É isso que Paulo vai dizer aqui. Paulo, ele diz assim, olha, Abraão continuou crendo, mesmo depois de olhar para o seu corpo e não ver mais possibilidade ou esperança alguma. Ele continuou crendo. Por quê, irmãos? Porque a fé é diferente da esperança. Por quê? Porque a esperança, ela se baseia numa expectativa positiva de que algo vai acontecer. Quer ver, por exemplo, você tem esperança de passar num teste seletivo, num concurso. Você vê lá o edital e fala assim, rapaz, vai ser muito concorrido, 100 por 1, mas se eu estudar, se eu me dedicar, se eu der o meu melhor, há uma esperança de eu passar, não é? Então o que eu faço? Eu me dedico, eu me esforço, eu persevero, eu me disciplino, começo a estudar nessa expectativa. Por quê? Porque essa expectativa positiva de que há uma esperança de eu passar, ela me impele, ela me impulsiona. Então eu começo a estudar, por quê? Porque eu tenho uma esperança que lá no fundo eu posso passar. Então você vai, esperança. Mas aí, meu querido, chega um momento, por causa das circunstâncias, aí você pega a prova, você vê, fala, meu Deus do céu, é impossível, a sua esperança morre. E aquela esperança vira o quê? Frustração. Por quê? Porque você olha as circunstâncias, você olha a realidade, você fala assim, não dá. Não dá. Isso é esperança, expectativa positiva. De que algo vai acontecer ao meu favor, seja por mim mesmo, seja pela ajuda de outra pessoa, até mesmo por Deus. Mas muitas vezes, querido, Deus, Ele mata as nossas esperanças. E de repente é assim que você está vivendo. Fala, pastor, eu não tenho mais esperança de nada, sabe por quê? Já morreu tudo. A esperança é a última que morre, e um dia ela morre também. A esperança que o mundo dá morre. Se você vive assim, querido, eu quero dizer para você que você está no ambiente do milagre. É porque quando cessa a esperança, que a fé ela é ativada para conquistar, querido. Por isso você precisa crer contra a esperança.
Qual é a diferença entre fé e esperança? A esperança, a diferença está no foco. Foco. A diferença entre a fé e a esperança está no foco. Qual é o foco da esperança? Nossas emoções, as circunstâncias, as possibilidades. Lá no fundo tem uma possibilidade. Então a sua esperança está na possibilidade. Pode acontecer, por menor que seja, ainda há o quê? Uma possibilidade. Então nas minhas emoções eu sinto que eu vou conseguir. Eu sinto que eu posso. Eu sinto que eu consigo. Eu vou lá, eu vou conseguir. Eu estou animado. Nas circunstâncias, as circunstâncias estão favoráveis. Agora sabe qual é o foco da fé? O caráter de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Abraão, apesar de todas as circunstâncias desfavoráveis, ele apoiou a sua fé em quem? Em Deus. Ele olhava para as circunstâncias diziam o quê? Não. Ele olhava para as possibilidades diziam o quê? Não. Ele olhava para as suas emoções, para as emoções de Sara, e as suas emoções diziam o quê? Não. Mas ele olhava para Deus e Deus estava dizendo sempre o quê? Sim, sim, você será pai de uma grande nação. Não importa as possibilidades, não importa as circunstâncias estão favoráveis ou contrárias, o que importa é que você vai ser, porque fiel é aquele que fez a promessa. Para você crer, irmãos, em alguém, aquela pessoa precisa ser digna de confiança, é ou não é verdade? Você precisa conhecer o caráter da pessoa para você acreditar e crer nela, não é assim? Se a gente não se conhece, eu faço uma promessa para vocês, vai ficar na dúvida, não é? Ah, peraí, rapaz. Vi esse camarada ontem, ele já está falando isso. Mas o seu pastor já está com você com mais de 10 anos, se ele dá uma palavra para você, o que você faz? Eu conheço ele. Se ele falou, meu amigo, ele vai cumprir. Porque eu acredito nele. Fechou. Fé depende do caráter de quem faz a promessa. Agora eu pergunto para você, tem alguém mais digno de confiança do que Deus? Então, meu querido, você não pode de maneira nenhuma se apegar às circunstâncias, se pegar às possibilidades. Os irmãos estão aqui com o alvo arrojado. 194 PG no final do ano de 2020. Amém? 3 cultos no domingo. Aí de repente fala assim, não, pastor, mas o culto das 5 da tarde não está enchendo muito assim, será que não é muito, será que vai ter mais as possibilidades? Pastor, as pessoas não estão, irmãos, não são as possibilidades. É a promessa que está sobre você e quem é que fez a promessa, querido. Você olha lá para o seu pequeno grupo, lá naquele bairro, fala, não, aqui é difícil. Pastor, olha, aqui o povo tem o coração duro, aqui não vai. Meu querido, não são as possibilidades, não são as circunstâncias. O que você precisa se apegar é na promessa que foi feita, porque quem fez a promessa é fiel. Então, o que é crer contra a esperança? Crer contra a esperança, querido, é continuar aguardando e confiando em Deus, mesmo diante de todos os prognósticos desfavoráveis. É continuar crendo e confiando em Deus, no agir dele, mesmo diante de todas as impossibilidades. Você fala assim, olha, é impossível. O impossível para Deus é só um detalhe. Se Ele quiser, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, mas Ele é Deus. Não importa, querido. Não importa. Porque para Deus não há impossíveis.
É um detalhe. É uma palavra do nosso dicionário. Deus não se pega a ela. Então você precisa entender isso, você precisa continuar apoiando. Sabe por que é uma contradição nesse texto que nós acabamos de ler? Parece ser uma contradição. Abraão creu contra a esperança, em esperança creu, porque as palavras aqui são diferentes. A primeira palavra esperança nesse versículo está relacionada mais ou menos com uma expectativa numa direção particular. Então é como se eu olhasse com uma expectativa e dissesse assim, olha, é possível acontecer. Eu tenho uma expectativa, um sentimento positivo dentro de mim que vai dar certo. Isso é expectativa. Paulo diz que foi contra essa expectativa que Abraão creu. Ele não se apegou nessa expectativa. Ele não olhou para o que era possível. Ele não olhou para as circunstâncias, se eram favoráveis ou desfavoráveis. O que a palavra está dizendo é que ele creu contra a esperança. Em esperança, essa segunda palavra esperança nesse texto, o sentido dela, querido, é um sentido de aguardar pacientemente algo, mesmo que seja difícil ou impossível de se realizar. Porque a base dessa espera não está nos meios em que a promessa se cumprirá, mas em quem fez a promessa. Essa palavra, na verdade, ela significa apoiar-se sobre. Então, quando Paulo está dizendo assim, Abraão creu contra a esperança, em esperança creu, está dizendo assim, olha, Abraão ele não se apegou às expectativas, às circunstâncias, mas ele se apoiou em Deus, ele descansou no caráter e na fidelidade de Deus, e ele sabendo dele que Deus é infalível, ele descansou, creu, por isso ele creu. E essa palavra creu significa confiar, acreditar, apoiar, querido. Por isso, a melhor tradução desse versículo seria assim, aguardando pacientemente como certo. Abraão acreditou, confiou e se apoiou em Deus e em seu caráter, contra toda expectativa ou capacidade humana. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Para de olhar para as possibilidades humanas. Para de olhar para as circunstâncias naturais, porque você se move no sobrenatural, meu querido, você se move na dimensão dos céus. Para de andar com os olhos na terra e começa a olhar para os céus, começa a descansar no caráter daquele que lhe fez a promessa, e essa promessa foi feita pelo grande eu sou, pelo seu Deus. Pare de ficar reclamando. Pare de ficar murmurando das circunstâncias. Porque mesmo que as circunstâncias forem adversas, Deus vai agir em seu favor. Mesmo que as possibilidades sejam desfavoráveis, Ele vai agir em seu favor. Ele vai agir no seu favor. Eu lembro da experiência que um discípulo nosso teve, nosso filho na fé. Ele passou num concurso, aí ele tinha que fazer o teste físico. Ele se dedicou, tinha corrida, e aí tinha que fazer as barras. Ele estava correndo bem, estava com folga, sabe assim, mas nas barras ele não dava conta. Ele tinha que fazer 6 barras, não conseguia fazer nem 2. Dava uma dor de cabeça nele, aquela coisa toda, e chegando o dia de fazer a prova, ele foi no médico, o médico falou para ele, rapaz, esse negócio que você desenvolveu um negócio de estresse, que quando você fica sob pressão, uma veia aí na sua cabeça, ela dilata, e por isso dá essa dor de cabeça e tal, olha, não tem não. Meu sogro, bem mais velho que ele, fazia as 6 barras e ele não dava conta. E ele falando desse concurso, e a gente aplicando fé, que vai dar certo, vai dar certo. E aí eu cuidando de outras coisas na igreja, esqueci um dia, ele foi lá em casa. Aí eu perguntei para ele, falei, e aí filho, e o concurso? Aí ele baixou o semblante e falou, não tem jeito para mim não. Eu falei, como não tem jeito?
Aí ele contou o que estava acontecendo, falou, a prova, ele foi em casa, era uma quarta, a prova era no domingo, daquela mesma semana. Não estou dando conta, não vou não. Falei, como que você não vai? Não vou, você falou, não está dando, eu não estou conseguindo fazer as barras. Eu falei assim, mas peraí, mas quem que te deu o concurso? Não foi Deus? Você não passou na primeira parte, não deu testemunho que Deus te deu o concurso? Falei, então, meu irmão, Deus não falou nada. Vai lá fazer a prova. Só quando chegar lá, se falar não, foi porque Deus falou não, mas até lá não aplica a fé. Eu falei mesmo, vou. Eu falei, eu perguntei, que hora que vai ser a prova? Falei, vai ser tal hora. Falei, então, tal hora, nós vamos marcar aqui uma oração, vamos jejuar, porque Deus vai te dar esse concurso em nome de Jesus, porque se ele começou, ele vai completar a obra. Ele foi. E ele foi, disse que ele foi orando, passou a noite toda orando, Senhor, coloca um anjo na hora que eu vou fazer essas barras, para poder me erguer, né, porque eu não dou conta. Ele falou assim, ele falou, eu não dou conta. Ele saiu convicto, eu não dou conta de fazer essas barras. E ele foi, chegou lá, fez a corrida, passou beleza, chegou na barra, entrou na fila, e ainda o diabo trabalhando contra ele, os 3 que foi na frente, reprovou. Os 3, reprovado. Chegou a vez dele. Falei, ele falou, os caras que tá bom, reprovou, imagine eu que já sei que não dou conta, é impossível. Aí o camarada pegou e falou assim, eu vou contar até 3, você pula na barra, e quando eu falar já, você faz as barras, e só para quando eu mandar. Aí ele falou, rapaz, e orou, ele falou, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso desse concurso numa luta. Ele orou ali, ele lembra de eles pulando na barra. Diz que ele segurou na barra, o cara falou já. Ele falou assim, pastor, eu senti a mão do anjo fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O cara falou assim, pode parar, desce. E ele desceu, ele falou assim, eu não sei, eu só sei que eu estou aprovado e estou trabalhando. As circunstâncias podem ser desfavoráveis, meu irmão, mas o seu Deus não está apegado às circunstâncias. Creia contra a esperança. Não ande por fé, não ande por vista, ande por fé. Não ande pelo que os seus olhos veem, ande por aquilo que a palavra declara sobre a sua vida, meu querido. Creia contra a esperança. Esse foi o tipo de fé que Abraão criou. Eu gosto da tradução da King James, porque ela chega bem perto aqui do original do texto. Diz assim, Abraão crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações. Como ficou registrado ao seu respeito, assim será a sua descendência. A Bíblia, na nova tradução, na linguagem de hoje, traduz assim, Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou pai de muitas nações. A Bíblia Viva diz, assim, quando Deus disse a Abraão que ele lhe daria um filho, e que por sua vez teria muitos filhos e se tornaria uma grande nação, Abraão creu em Deus, embora a promessa fosse impossível de ser cumprida. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o tipo de fé, meu querido, minha querida, que eu e você precisamos ter para conquistar. Você vai conquistar lá no seu PG, você vai conquistar na sua família, você vai conquistar no seu ministério, você vai conquistar no seu setor, você vai conquistar na sua rede, mas você precisa crer contra a esperança. Mesmo que a esperança morra, mesmo que você não tenha motivos humanos para continuar, persevere, porque o milagre está próximo de acontecer, meu querido e minha querida, porque fiel é aquele que lhe fez a promessa. Em nome de Jesus. Creia. Creia, querido. Mesmo quando as coisas parecerem desfavoráveis. Esse era um tipo de fé que Abraão desenvolveu. E como é que nós desenvolvemos essa fé, querido? Que crê contra a esperança.
3 atitudes da nossa parte que nós precisamos ter para nutrir esse tipo de fé, para ativar esse tipo de fé. Qual é a primeira atitude que eu e você precisamos ter? Enxergue o tamanho do seu Deus e não as possibilidades. Enxergue o tamanho do seu Deus e não as possibilidades, querido. A fé que crê contra a esperança está fundamentada no Deus Todo-Poderoso. Olha o que o texto do verso 17 diz. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé. O Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se já existissem. Aleluia! Glória a Deus! Eita Deus! Veja só, querido, Abraão ele cria num Deus que chama à existência coisas que ainda não existem, como se já existissem. Isso é tremendo, querido. Isso é tremendo. Você tem que olhar, querido, para o tamanho dos seus deuses e não para as possibilidades. Sabe por que muitas vezes não conquistamos, irmãos, em Deus? Porque nós estamos olhando para as possibilidades. É possível, então, então vamos fazer. Não é possível. Querido, você serve um Deus do impossível. Você já parou para ver como a Bíblia descreve a Deus? Você já foi vendo as próprias declarações na Bíblia que Deus faz de si mesmo? É aí que deve fundamentar a nossa fé, querido. O Deus da Bíblia não conhece impossíveis. Jeremias 32, 27 diz, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Eu pergunto para você, tem alguma coisa demasiadamente difícil para Deus, irmãos? Ele não conhece impossíveis. Ninguém pode impedir o seu agir. Ele diz em Isaías 43, 13, agindo eu, quem impedirá? Meu irmão, agindo Deus, meu querido, não tem quem possa impedir. Ele é o Deus do impossível, nada impede o seu agir. Ele é o Deus que luta as nossas lutas. Ele diz para Moisés, olha, eu é que vou na frente de vocês. Eu é que luto as lutas de vocês. Porque você está aí, Moisés, murmurando, toque no mar e diga ao povo que marche, e deixa que o resto eu resolvo. Irmão, a gente tem apenas que continuar seguindo, deixando que algumas coisas Deus resolve, irmãos. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que luta as nossas lutas. Ele é o Deus que jamais se esquece de nós. Uma mãe que dá a luz pode esquecer o filho? Assim também sou eu com vocês. Tenho vocês gravados na palma da minha mão. Comece a olhar para o tamanho do seu Deus, querido. Abraão creu em Deus. Paulo diz, ele depositou a sua fé em quem? Não foi nas circunstâncias, não foi nas possibilidades, ele depositou a fé em Deus. A sua fé está depositada em quem, querido? Você quer saber em quem a sua fé está depositada? É só você começar a observar quem você procura no momento do apuro. Antes de qualquer problema, em qualquer problema, antes de qualquer ajuda, dobre os joelhos e ore, querido. Depois você busca qualquer outra ajuda, mas primeiro diz ao céu, Senhor, olha. Estou aqui. No ano passado nós vivemos uma experiência envolvendo um acidente, perdemos o carro. Deu perda total no carro. Dinheiro, você não sabe quando que é fim de férias, né? Lá em Curitiba, dei uma barrelada, cruzei um sinal ali, vi um cara muito rápido, me pegou. Puf. O carro não tinha seguro. Naquela situação, um homem brabo me desceu do carro. Falei, moço, estava seguindo o GPS. Falei, e agora? Falei, agora. Falei, meu Deus, e agora? Aí eu falei, vou morar. Eu pensei comigo, vou ter que... Falei, Senhor, o Senhor sabe que eu
Não tem como resolver. Rapaz acalmou, o senhor acalmou, contamos a história tudinho. Ele falou assim, rapaz, vamos fazer o seguinte, eu também estava errado, vinha muito rápido na via, eu vou acionar o meu seguro. Sem conhecer o homem, não conhecia o homem. Vai consertar o meu e vai consertar o seu. Eu falei, eita Deus. Fomos lá para a seguradora, que ela falou assim, não, o carro de vocês não tem conserto. O carro de vocês não tem conserto. Eu falei, meu, as coisas estão só ficando ruim. O camarada deu toda a atenção para a gente, os filhos dele veio e cuidou da gente, sabe? No final, para resumir a história, o seguro pagou, consertou o carro dele e pagou o nosso. Consertou o carro dele, seu corpo já estava sem o quê? Ele sabia, querido, que o negócio não estava mais. Que daquele mato não saía mais com ele, ele sabia. Ele sabia, e ele já viveu a vida toda com a realidade de que Sara era o quê? Estéril. Agora imagine, querido, você vivendo diante de uma promessa e você vendo, em vez da coisa melhorar, só piorar. Porque quando a gente recebe uma promessa, a gente fica empolgado, não é assim? Fala assim, olha, essa aqui vai ser uma igreja de multidões. Né? Você fala, eita, glória, aleluia, recebo. Aí só vai gente saindo da igreja. O culto vai só diminuindo. Fala, oh, meu Deus! O senhor errou. Multidão é mais, não é menos. Pensou, querido? Era assim que estava acontecendo com Abraão. Você vai ser pai de uma grande multidão, vai ter um filho. Aí chega um tempo, não está dando mais certo. Não está mais. Sara continua estéril. Abraão, ele não se entorpeceu por causa da fé. Ele sabia da sua realidade. Mas ele também sabia que há um Deus que está acima da nossa realidade. Querido, não tem duas coisas que mais nos assustam do que o nada e a morte, não é assim? Porque o nada e a morte é o fim para nós, né? Mas se você olhar na Bíblia, o nada e a morte é sempre o começo para Deus. O escritor aos Hebreus diz que do nada, Deus trouxe tudo à existência. Chamou aquilo que não existe como se já o quê? Existisse, do nada. Do nada. Do nada. Da morte. Ao terceiro dia ele trouxe Jesus dentre os mortos e vive para todos sempre. Por isso que a Bíblia diz que Abraão, ele levou em conta que Deus podia até mesmo recriar o útero de Sara, para que ela viesse a ter filhos. Foi isso que ele fez. Recriou e ressuscitou Abraão. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Se você continuar lendo a história do Velho Testamento, você vê como que o milagre de Deus é interessante. Sara morre. Abraãozão já está com quantos? 100 anos. Sempre ele vai pancada, irmão. Casa com quem? Quetura. E o que ele faz lá que casa? Um monte de filho, irmão. Aquele que já não tinha existência, está trazendo de novo, irmão. Zerou. Pensou você com mais de 100, com toda essa vitalidade, querido? Hein? Hã? Meu Deus! Por quê? Porque o nada para Deus, irmãos, não significa coisa alguma. Se o negócio não está bem, irmão, creia contra a esperança que a coisa vai melhorar. Em nome de Jesus, aplica a fé. Ora, meu querido. Ressuscita os mortos, Senhor. Faz essa oração. E a coisa vai bem, querido. Confie em Deus. Mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis. E por fim, querido. A última coisa que você e eu precisamos ter para nutrir uma fé que crê contra a esperança é adore enquanto você espera pelo milagre. Adore enquanto você espera pelo milagre. Olha só o que diz o texto aí, o verso 20.
e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Enquanto Abraão esperava, ele glorificou, ele adorou, ele não murmurou, ele não reclamou, ele apenas adorou. Ele glorificou o Senhor. Irmãos, quantas vezes nós deixamos de adorar porque achamos que está demorando demais? A gente não gosta de esperar. Você já viu a atitude das pessoas na fila? Você já viu como que é a sua atitude na fila? Alguns querem até burlar na fila. A gente fica irritado na fila, não é verdade? A gente quer ser tratado de forma diferente quando a gente está esperando, né? Eu queria... Mas enquanto, na verdade, nós deveríamos adorar enquanto esperamos, irmãos. Abraão foi liberando palavras. Aonde Abraão passava, ele erguia um altar, glorificava a Deus, adorava a Deus, contava da fidelidade de Deus, irmãos. Adore enquanto você espera. Glorifique, porque a promessa, ela passa pelo teste do tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo, mas Ele cumpre a promessa. Sabe a palavra que Deus mais gosta? É de repente. De repente. Você estava lá e de repente. De repente, Jesus passou ali. E a história mudou. Mas como o irmão já disse aqui no culto anterior, se você só reclama, você fecha a porta para o milagre na sua vida, querido. O contrário de adoração é murmuração. Toda vez que você murmura, você está dizendo que Deus não é capaz de cumprir a promessa na sua vida. Toda vez que você murmura, você está dizendo, Deus, eu faria melhor que o Senhor na minha vida. Eu faria melhor do que o Senhor. Adoro, irmão. Como diz a canção, passo pela prova o quê? Dando glória a Deus. Abraão creu contra a esperança. E viu o milagre acontecer. Em alguns momentos, querido, a esperança não vai ser suficiente. Mas a fé vai se sustentar. O que sustentou os discípulos depois da morte não foi a esperança, mas a fé. O que me sustenta, querido, não é a esperança, é a fé num Deus que cumpre a sua promessa. O caráter de Deus. Conhece o seu Deus e a sua fé, ela vai aumentar cada vez mais. Coloque-se em pé, meu querido. Coloque-se em pé, minha querida. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar.